Então, muito bom dia de novo, sejam todos mais uma vez bem-vindos. E, como a Alessandra falou, esse é o nosso sexto encontro e nós vamos iniciar uma conversa sobre reencarnação. Mas de tal forma que a complexidade desse tema, né, e os tantos subtópicos e desdobramentos que teríamos aí a respeito desse tema, não é possível a gente esgotar ele numa aula só. Então, ele está dividido em 3 etapas, quer dizer, as aulas 6, 7 e 8 vão falar sobre reencarnação. Como eu gosto de falar, de fazer aqueles acordos iniciais, né? Um deles, primeiro, é que todo e qualquer conteúdo que qualquer um expositor traga aqui, ele deve ser construído por todos nós. Então, participem, né? Às vezes a gente fica naquela dúvida assim, puxa, mas isso que eu vou perguntar é uma coisa bobinha, não pergunta não e tal. E aí não, perguntem, porque às vezes a sua dúvida também é a dúvida do outro e a gente vai conseguir ir costurando aí, desenhando o tema de uma forma bastante integrativa com vocês. Agora, me permitam que se a pergunta for, né, de um outro tema que não tem relação com o nosso tema, que a gente redirecione isso para a aula. E também, porque como dentro desse tema a gente vai ter 3 aulas, pode ser que a pergunta se refira às aulas que ainda virão. Aí também, eu nunca consigo não responder absolutamente nada, eu sempre falo alguma coisa, mas teremos ainda outras aulas que vão trazer. Então, aquilo que não conseguir entender nessa semana, perguntem para a professora da semana que vem, que ela vai saber responder tudo. Mas vai saber. Então, combinado? Primeiro dos nossos acordos. Segundo acordo é que, antes de fazerem a pergunta, levante o braço e aguarde o monitor ou a coordenadora que está com o microfone na mão aí para vocês fazerem a pergunta no microfone, porque, como vocês já sabem, as aulas são gravadas, depois são colocadas disponíveis, né, nos canais de transmissão do Lar Harmonia, que é a TV Harmonia, e aí é preciso que tenha gravado a pergunta e a resposta para estar completo na gravação. Combinado? Então pronto. Então esse é o nosso 6º encontro e nós vamos falar sobre reencarnação e ciência. Bom, eu queria... deixa eu até passar logo esse slide aqui para a gente falar logo dos nossos objetivos, porque depois eu quero fazer uma pergunta para vocês. Em primeiro lugar, o que nós veremos hoje como objetivo geral é demonstrar que, através de provas científicas, que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. Aí, como objetivos específicos, né, mostrar as evidências da reencarnação nas diversas culturas, na história, na filosofia, nas mais diferentes religiões, apresentando inclusive os diversos trabalhos científicos a respeito. Explicar a necessidade da reencarnação para a compreensão da evolução, estabelecendo o conceito da palingênese, né? Guardem aí a palavra que falaremos sobre ela. Demonstrar que sem o esquecimento do passado, não é possível o crescimento junto a outras criaturas, nas suas novas relações, né? E explicar que os encontros e desencontros da vida, na maioria das vezes, se devem às reencarnações. E, por fim, explicar que as doenças, antes de serem punições, são lições educativas ao espírito em aprendizado. Então, esses são os nossos tópicos, né? Passaremos por esses pontos aí para falar a respeito da reencarnação. É bem verdade que vocês já sabem, mas vou fazer como as comissárias de voo, né? Eu sei que vocês sabem, mas não custa nada dizer, né, mais uma vez, né? O Espiritismo está pautado em 3 pilares fundamentais, né? Que é a religião, a filosofia e a ciência. Então, essa nossa aula hoje, ela tem um propósito de trazer o que a ciência fala a respeito disso, a trazer as pesquisas que hoje estão em andamento e o que a gente pode dizer como uma verdade relativa, não absoluta, né? Porque essa verdade absoluta não existe. Por mais que a gente vá perguntar para a ciência, isso é verdade ou não?
ela pode dizer para você, olha, isso é verdade. Mas daqui a um tempo, ela vai dizer, olha, aquilo que eu disse para vocês que era verdade, já não é mais, porque agora a gente já sabe mais sobre isso, já mudou o conceito, já é outra coisa. Então, nem mesmo a ciência traz uma verdade absoluta, mas sempre algo que aponta para uma verdade. Então, é sobre isso, né, que nós estaremos falando. Agora, eu queria começar, não é ainda que eu vou começar, porque o slide me deu a pegadinha, esse slide é ainda falando sobre as 3 aulas que teremos. Né? Hoje é a 6ª aula, na próxima semana a 7ª aula, que vai falar de reencarnação como processo educativo, e daqui a 2 semanas o processamento da reencarnação. Então, esses serão os temas que falaremos. Agora sim, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. E eu já queria dizer que eu não acredito em reencarnação. Então, já vou fazer essa declaração para vocês. Entendam aí, processem como quiserem, mas eu já vou dizendo, eu não acredito. E vocês, acreditam em reencarnação? Como é que é isso aí? Você sabe que lá em casa eu vou fazer um comentário familiar, né? A minha família de origem é um encontro ecumênico. Porque o meu pai já desencarnou, mas era católico fervoroso. A minha mãe e a minha avó, que estão encarnadas ainda, são evangélicas e de igrejas distintas. O meu irmão é budista e eu sou espírita. Então imagina almoço de domingo, que salada, né? Imagina, encontro ecumênico, né? E a minha avó, mas por que eu estou contando isso? Porque a minha avó, até hoje, ela é evangélica, olha, eu nem me lembro de quanto tempo, eu era jovem há pouco tempo, ela já era evangélica. E ela até hoje ela fala assim, não, meu neto, só na outra encarnação é que eu vou fazer isso, que nessa eu não vou conseguir mais. Aí eu falo, então você acredita, né? Que ela é evangélica, né? Os evangélicos não têm essa premissa, né, de reencarnação. Então, mas esse tema é um tema que permeia de tal forma as mentes humanas, que até mesmo aquelas pessoas, né, que professam filosofias religiosas que não são reencarnacionistas, falam a respeito da reencarnação. Por isso eu queria saber de vocês, e aí, acredita ou não acredita? Quem não acredita, levanta o braço. Não acredita? Só pouca gente. Eu também, eu não acredito. Sabe por que eu não acredito? Porque eu sei que não é uma questão de crença, não é, né, quer você queira ou não, quer você saiba ou não, por menor situação, quer você seja espírita ou não, você vai reencarnar. Então isso é um fato. Deixou de ser uma crença. Porque quando a gente fala que eu acredito, é aquele algo que eu acredito. Pode ser que seja, pode ser que não seja, né? Eu acredito. Pois não, cadê a Alessandra com o microfone? Deixa chegar o microfone ali, ó. Então, quando é uma crença, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas não é esse o caso. Para mim, ela é um fato. Né? Bom dia, Valber. Bom dia. Aqui. A questão assim, do saber, como você está falando. Assim, eu nunca fui muito de acreditar em misticismo nem em crenças. Mas, na adolescência, eu encontrei com uma pessoa, né? E eu não tinha essa noção naquele tempo, assim. Eu sabia quem era a pessoa de costa. Ela é filha de uma amiga de minha mãe, uma amiga íntima. E aí acabou que ela encarnou nessa família. E aí eu estava sentado atrás, ela estava na frente, eu falei, eu conheço essa pessoa. Aí quando a professora fez lá a chamada, e aí o sobrenome dela, eu falei, cara, eu conheço realmente essa pessoa. E aí depois, conversando ao longo da vida, e a gente sempre se fala, acabou que a gente teve essa percepção, a mesma percepção de como a gente tivesse se conhecido há um tempo atrás. Sabe? Aí então, começou a cair essa coisa de acreditar. Eu não sou muito de acreditar, mas eu acho que o exemplo, o saber, traz mais uma lógica mais assim afirmativa para mim. Que legal, então, um relato bacana. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó. O pessoal que pediu para esquentar o salão, o Rodrigo já mudou aqui a temperatura, viu? Daqui a pouco vai ficar mais quentinho. Tem uma outra maneira também da gente fazer isso com calor humano. Se a gente se aglomerar aqui, eu contei, ó, quem chegou agora, eu estava contando aqui que essa sala tem uma divisão, que eu não sei se vocês sabem, né?
Então, a parte mais evoluída dela é aqui na frente. O fundo é o umbral. Então, vocês podem escolher. Todo mundo tem o livre-arbítrio, entenderam, né? Então, fica a dica. Bom, mas então, legal. Então, só poucas, né, entendemos até a nossa ideia de não acreditarmos na reencarnação, porque ela, para mim, de fato, a redundância, né? Ela é um fato, de fato, a redundância da palavra. Mas muitos cientistas, muitos céticos, né, que partiram para uma pesquisa completamente isentos da crença, né, ou do vínculo religioso, porque a reencarnação ainda é um tópico, né, vamos dizer assim, muito entendido e muito trazido a partir das religiões, né? Então, alguns cientistas céticos e desvinculados às religiões ou à crença, né, de alguma forma, na reencarnação, iniciaram uma pesquisa, alguns deles com o propósito até de desbancar, né? De dizer assim, olha, isso não existe e a gente vai provar que não existe para acabar logo com essa questão. E aí, entre aspas, quebrar a cara, né? Porque foram vendo, né? Alguns deles fizeram uma afirmação, chegaram a publicar em livros, né? Dizendo, olha, eu não acredito em reencarnação. Eu, na verdade, parafraseei aqui a doutora Ellen Wambach, que foi uma pesquisadora e que chegou a essa conclusão e publicou num dos seus livros lá, eu não acredito em reencarnação, eu sei que ela existe. Foi a afirmação dela. Então, depois de uma pesquisa, né, depois de um estudo, chegou a essa conclusão. E isso hoje, de tal forma, permeia as nossas mentes, que ele realmente está sendo descolado, vamos dizer assim, das religiões. Porque a pesquisa da reencarnação hoje atingiu a academia. A gente já há alguns anos existe, estou fazendo um briefing apenas do que nós falaremos hoje. A gente vai desenvolver isso ao longo do tempo que estaremos juntos. Mas existe uma universidade no Canadá e que tem uma cadeira de pesquisas sobre a reencarnação e que já ocorre isso há alguns anos. Aqui no Brasil já existe uma universidade lá no Juiz de Fora que também montou um centro de pesquisa a respeito das reencarnações, por alguns mecanismos, porque a gente tem algumas linhas, vamos dizer assim, de pesquisa. Uma delas ocorre em crianças. Só falar sobre as linhas, então. Uma delas ocorre em crianças que são lembranças espontâneas. Então, a criança se lembra de algo que ocorreu numa vida passada, relata aquilo e tal. O ponto inicial da pesquisa é a lembrança. Tem uma outra que são marcas de nascença. Não são aquelas marcas, porque, por exemplo, tem gente que tem um sinalzinho aqui que fala, não, meu pai tem, meu tio tem, é marca da família, né? Não é esse, não. São marcas significativas, aquilo que ocorreu com o espírito numa outra vida, que maculou de tal forma emocionalmente, né, aquele evento, que ele guardou isso no perispírito e quando ele reencarnou, ele reimprimiu aquilo no corpo físico. Então, é uma marca de uma vida passada. Então, existem estudos que vão nessa direção. E tem uma outra forma que é por regressão. Aí essa não só... tanto as marcas quanto as lembranças são normalmente em crianças, mas a regressão de memória, essa pode ser com adulto, pode ser em qualquer um, que vai até um ponto de uma vida passada e traz relatos, informações, que são também o ponto inicial das pesquisas. Então, basicamente, são essas as linhas e a gente vai falar sobre todas elas aí ao longo dessa manhã. Pois não. Bom dia, Luiz Carlos. Meu Bom nome, dia. Sou seu xará. Xará. Só que você é um pouco mais apimentado, né? É verdade. Porque o Luiz Pimenta... Então... Bom, você perguntou no tópico, né? Você acredita em reencarnação? Eu queria só voltar um pouquinho nisso, porque ficou entalado aqui numa dúvida. Se você puder erradicar de uma forma simplista, para mim vai ser muito bom. Quando a gente aborda a ressurreição, né, de Cristo, Jesus Cristo. Você está antecipando meu slide. Vou falar desse slide agora. Olha a mediunidade aí, ó. Nem chegamos na aula de mediunidade ainda. Quando a gente fala de ressurreição de Jesus Cristo, seria
uma materialização do perispírito? Não sei. Eu fico com essa dúvida. Como vocês abordam isso aqui? Como vocês diferenciam reencarnação de ressurreição? Certo. Tá tão no próximo slide, me permite então, eu não vou nem te responder, beleza. Deixa eu chegar no outro slide que perfeito, você vai... Perfeito. Porque a pergunta que eu vou fazer agora para vocês, olha aqui, o que é a encarnação? Alguém sabe me dizer exatamente o que é a encarnação? A reencarnação? Sabe dizer o que é? Como conceito, vamos dizer assim, é a volta de um espírito a um novo corpo. Isso é o que define reencarnação. Então, o espírito que pré-existe retorna a um corpo novinho, formado para ele. Ah, Luiz, e aí, como é que acontece esse corpo? Papai e mamãe se conhecem, vão namorar. Aí, me contaram na época que foi a cegonha, depois eu descobri que não, que tem, né? A gente sabe como é que faz um corpo novo, né? O espírito pré-existe, se acopla àquele novo corpo, pronto, se desenvolve. Isso é reencarnação. Vamos saber daqui a pouco, deixa eu ver essa pergunta, o que é a ressurreição. Como é que eu sei distinguir que tem alguém conhecido reencarnado em outro espírito? Como é que a senhora sabe? Como é que eu posso? Assim, se fosse para saber, já vinha um letreiro, né? Já vinha um display, do jeito que o negócio está moderno, já vinha um cristal líquido. Eu queria dizer o seguinte, como eu vou saber, por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa, aí eu me lembro alguém da minha família, por exemplo, eu digo, poxa, essa pessoa me parece que é da minha família. Isso faz sentido na reencarnação? Faz sentido. É porque se a gente estiver olhando para uma temporalidade, né, um tempo de reencarnação, às vezes não faz sentido, mas é preciso que a gente entenda que todos nós aqui fazemos parte de uma grande família, né? Eu, nessa encarnação, né, nasci numa família sanguínea, né? Meu pai, minha mãe se uniram, né, se encontraram. Aliás, eu faço brincadeiras sobre isso, porque eu digo assim, eu sou o verdadeiro brasileiro, porque a minha mãe é mineira, e descendente, porque a minha bisavó era índia. Conta a história da família, né, quando eu fui pesquisar a genealogia, que a minha bisavó foi pega de laço pelo meu bisavô numa tribo indígena lá em Minas, e depois ela voltou até para a tribo. Mas a minha avó nasceu nessa... Então, quer dizer, gerada de um negro com um índio. Então, minha mãe nasce nesse contexto e vai morar no Rio. O meu bisavô, por parte de pai, vem de Portugal e vai morar em Fortaleza. Conheceu a minha avó cearense, se apaixonou, casou, nasceu o meu pai, filho de português. Do lado da minha mãe, índio com negro. E os dois vão morar no Rio, se conheceram no Rio. E eu nasci no Rio. Brasileiro, né? Olha só que coisa. Isso é o que é a nossa mistura toda, né? E aí eu nasci no Rio e vim morar na Bahia. Então, continua misturando tudo. Meus filhos são baianos, nasceram aqui. Então, enfim, essa... Mas a gente acaba se limitando, né, quando eu fui pesquisar os meus antepassados, a essa ideia de que essa sequência de gerações consanguíneas. Só que o meu tataravô, que houve de alguma forma uma relação comigo naquela época, pode estar reencarnando agora como meu neto. Meu filho já não vai ser mais, que eu já encerrei a fábrica, mas como neto é possível, né, que os meus bisavós, talvez, os meus avós, minha avó ainda está encarnada, não poderia, mas os outros avós, por parte de pai, todos já desencarnaram. Quem sabe podem estar encarnando. Então, isso são possibilidades. Agora, como é que a gente percebe isso? Ou em desdobramento, você pode ter essa clareza, ou às vezes por relatos. Por exemplo, eu tenho um caso familiar e tive a honra até de conviver com um determinado espírito em 2 encarnações. Houve uma encarnação que ele era um parente próximo, convivemos juntos, ele desencarnou. Eu continuei. Aí, uma época dessa aí, eu encontro uma criança e a criança olhou para mim e falou:
quando foi a situação tal, aconteceu isso, e 3 anos de idade, 3 anos a criança. Aconteceu isso, e a gente era assim, e eu morri desse jeito. Aí a gente pensa assim, né? 25 anos de estudo do Espiritismo, sabe tudo, vai resolver, vai falar com a criança, ó, boca aberta, estatalado, não falei nada, fiquei congelado, bobo, né, que fiquei ali com a situação. Mas hoje eu sei que aquela criança, eu sei quem ela é, porque foi uma coisa muito clara, muito evidente, não tenho dúvidas com relação a isso. É, do meu convívio mesmo. Então, eu falei, eu tenho a honra de estar convivendo pela segunda vez com esse espírito, que eu sei, né? Porque eu já devo ter outras relações com ele, para que ele esteja nesse contexto. Então, isso é possível. Agora, não vem num letreiro, né? A gente não vai... É claro, por algumas pistas, a gente pode desconfiar. Eu, por exemplo, eu tenho irmãos, eu estava falando isso antes de começar a aula, eu tenho irmãos que considero, são irmãos escolhidos, são aquelas pessoas que você conhece e que você fala assim, nossa, parece que eu conheço essa pessoa há 30 anos, a gente estava falando sobre isso, né? Parece que eu conheço amigos, né? Eu estou dizendo, são irmãos escolhidos, a gente escolhe essa pessoa, né? Para ser seu irmão, para ser seu parente, né? Tem pessoas que você conhece agora e você parece que tem uma eternidade. São afinidades. Isso é uma pista de que você já teve alguma boa convivência com essa pessoa no passado. São pistas, né? Mas a clareza disso pode vir ou não. Não é um fato assim, olha, você vai saber quando você... Não, às vezes você sente, mas não vai ter a certeza, a menos que se submeta isso a uma pesquisa, né? A técnicas de regressão, por exemplo. Não é isso? Bom, vamos avançando e se eu falar alguma coisa que soe muito estranho para vocês, me perguntem. Por fim, então, será que de fato existem provas científicas disso, né? E se existem, quais são essas provas? Então é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Aí, eu trago uma curiosidade aqui, antes, viu, Xará? Eu não esqueci da sua dúvida, não. A gente vai falar, porque é um slide que está aí no comecinho, então a gente vai falar sobre ela. Mas eu trouxe uma curiosidade aqui, porque a pergunta primeira que eu fiz para vocês foi sobre crença, né? Foi sobre acreditar em reencarnação. E olha que coisa curiosa. Essa pesquisa não é muito novinha, não, porque não tem todo dia pessoal fazendo censo sobre reencarnação, né? Mas o Instituto Gallup, em junho de 2005, viu o seguinte, que na Europa, em 1969, 20% das pessoas afirmavam acreditar em reencarnação. Nos Estados Unidos, também 20%, e no Canadá, 26%, um pouco mais. Aí, no decorrer do tempo, né, em 2005, vou pegar 90 porque não tenho o dado de 2005 aqui. Em 1990, aumentou, na Europa, 23%. Nos Estados Unidos, aumentou também. E no Canadá, aumentou também. Quer dizer, significa, se a gente for pegar uma curva de tendência, que está havendo um aumento, né, pelo menos da declaração da crença. Porque, é como eu contei, né, minha avó é evangélica, mas ela fala assim, na outra encarnação eu vou fazer isso. Permeia pela mente humana, independente da filosofia religiosa. Aí, olha que coisa, aproximando mais da gente. No Brasil, 37% está desvinculado à religião aí, né? 37% das pessoas declaram acreditar 100% em reencarnação. 18% tem dúvida, não tem certeza. Não acreditam, 44% das pessoas afirmam não acreditar. E não responderam 1%. Essa é a pesquisa da Datafolha de 2007, um pouquinho mais recente aqui. Agora essa foi que caiu o meu queixo. Porque aí, quando a gente vincula isso à religião, olha o que acontece. Entre os espíritas, 93% acreditam em reencarnação. Eu achava que tinha que ser 110%, né? Porque o cara tá na base do estudo espírita, né? Mas tem um gapzinho ali de 7% que não acredita, está aqui, está estudando, está aprendendo, mas não acredita em reencarnação. Fazer o quê, né? Está tudo bem também. Agora, olha, aí as surpresas continuam.
Porque entre os umbandistas está tranquilo, porque eles também são reencarnacionistas, 79%, as pessoas do candomblé, 68%. Agora, entre os católicos, 44% de afirmar que acredita também é um ganho. Por quê? Se a gente falar que 44% dos católicos é infinitamente maior do que os 97% de espíritas que falam acreditar. Porque o espiritismo hoje representa mais ou menos 3% em termos de religião, né, de todas as religiões que são professadas aqui no Brasil. Então, 3% é pequenininho, 44% do catolicismo, que é a maioria, é muita gente acreditando em reencarnação. Mas eu conheço evangélico que fala, eu conheço ateu que fala graças a Deus, e conheço evangélico que eu estou falando, a minha avó é evangélica, né? E olha, não é evangélica de carteirinha, não é, começou agora não, minha avó tem mais de 50 anos no protestantismo, e ela vira e mexe, ela fala, na outra encarnação eu vou fazer isso. É claro que entrou meio no senso comum, né? no dito popular, está um pouco assim, mas isso acontece porque permeia as mentes humanas, porque isso está um pouquinho lá no seu inconsciente, né? Então, aí você fala, né? Como Freud diria, são os atos falhos, quando você deixa escapar aquilo que está no seu inconsciente. Bom, isso é uma curiosidade, mas uma curiosidade interessante, né? Dentro do que a gente está procurando saber hoje. Em relação à evolução histórica, o Espiritismo não é o proprietário desse saber, ou desse conhecimento, ou eu diria, desse fato. Não é porque você está estudando o Espiritismo que você vai começar a reencarnar. Não é porque você é evangélico que você não vai reencarnar. Você vai reencarnar porque você é espírito. E será que tem alguém que não é espírito? Vocês poderiam me responder isso? Não tem, né? Então o cara é muçulmano, ele é budista, né? Como contei aqui. Budista acredita na reencarnação. Peguei um exemplo errado. Mas não importa a religião do cara, né? Não importa, ele vai reencarnar, porque isso é um fato, né? Não é uma questão da religião. E isso acontece desde quando? O que vocês acham? Desde sempre, desde quando, né, o ser humano começou a se desenvolver no nosso orbe. Então, 3.000 anos antes de Cristo, existem relatos a respeito da reencarnação. Lá no Egito, né? Então, uma cena reproduzida na sepultura do faraó Ramsés III, no sarcófago de Sete, em que se vê a alma condenada a tomar um corpo de um porco. Então, há um conceito, né? Não vou dizer havia um conceito, não. Há um conceito, numa outra ideia reencarnacionista, há a possibilidade de um espírito, uma vez que habitasse um corpo humano, ele poderia reencarnar num corpo animal. Bom, a gente vai falar sobre isso, mas o Espiritismo não prega a reencarnação dessa forma. Existe uma ideia reencarnacionista, sim, que não é do Espiritismo. Mas ali já estava apontando a ideia da sobrevivência da alma, que após a morte o espírito sobrevive e de alguma forma ele vai se manifestar na vida, né? Mesmo ali ainda dizendo de uma forma muito rudimentar que seria possível a volta para um corpo animal. 2.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, lá no texto dos Vedas, né, na Índia, há uma parte imoral do homem, que é aquela, ó Agni, que cumpre aquecer com os teus raios, inflamar com os teus fogos. De onde nasceu a alma? Pergunta, né? Umas vêm de nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Meio poético até, né, esse texto, mas ele está querendo dizer o seguinte, que há essa transição ali, né, que uns saem daqui da matéria, desencarnam e vão lá para o mundo espiritual, da mesma forma do mundo espiritual, outros vêm para cá, então ele já está falando sobre essa transição ali. 580 a.C., Sócrates e Platão, né, ele diz assim,
a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida, muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, eu já fui Eufórbis, isso aqui é Pitágoras falando, né? Eu já fui Eufórbis no tempo da Guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto no combate com o rei de Esparta. Então, é Pitágoras se lembrando de uma outra vida dele e trazendo esse relato a respeito da reencarnação. 530 a.C., lá entre os hebreus, né? Aí olha a ideia, o perverso morrerá, porque desviou-se da lei divina, por opção. Pelo excesso de erros, perderá-se e retornará para consertar sua alma. Talvez daí, né, isso a gente vai discutir um pouquinho, venha aquela ideia de pagar. Alguém já pensou assim? Né? Puxa, eu fiz errado lá no passado e eu agora estou pagando por isso. Tem gente que pensa assim, né? A gente vai falar sobre isso. A ideia do karma, né? Que é uma apropriação da ideia do hindu. O hindu fala sobre o karma, o dharma, não é um pensamento, ou nem mesmo as palavras são utilizadas no espiritismo. A gente vai entender também o que elas querem dizer e de que forma a gente se apropria delas e aplica de alguma forma errada na nossa vida. 33 anos antes de Cristo, ou melhor, ali depois de Cristo, está errado aquele azinho ali, eu já vi isso. 30 aulas atrás eu já tinha visto esse erro e eu lembro que eu tenho que consertar e eu não conserto. Então ali já é 33 DC, depois de Cristo. Aí, olha, fala, a alma veste vários corpos em tempos diferentes. Presa ora numa criatura, ora... Não, a alma presa ora nesta criatura, ora naquela. Assim percorre uma ronda ordenada pela necessidade. Então, Diógenes Lacerda, né, no século I. Não, está AC, é aqui, ó, 33, em cima está DC, embaixo está AC. Eu já vi esse errinho aí umas 30 aulas atrás, eu nunca lembro de trocar ali. 33 anos depois de Cristo. Enfim, ele está falando sobre reencarnação. Aí, por fim, uma fala conhecida por todos nós de Jesus, né, que diz assim, olha, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então ele está falando de quê? Você tem que renascer, para que você evolua a ponto de conhecer, né, o reino de Deus. É sobre isso. Bom, mas o que ocorre? Pois não, deixa uma pergunta lá atrás. Tem? A ideia está aqui. Quem foi? Foi do lado de lá. Não é bem uma pergunta, mas tem uma passagem de Cristo com os apóstolos que ele pergunta o que pensam dele, e os apóstolos dizem, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Abraão, outros dizem que você é João Batista. E ele diz, E você, de certo, o que pensam de mim? de certo, Elias já veio e fizeram vocês não com ele o conheceram. que... É só essa colocação. É uma outra passagem. Uma né, outra passagem que eu Jesus acho que essa passagem, alerta. eu acho que quando li, eu tive mais certeza ainda, porque é uma afirmação de Jesus. É ele falando que realmente a reencarnação se procede. No processo de ressurreição, né, alguma coisa desse tipo. Muito boa lembrança. Então, o fato é que a reencarnação, então, ela está posta nas Escrituras, ela está sendo trazida, né, como um fato há muito tempo. Né? A gente não pode querer pensar sequer, né, que somos os proprietários da reencarnação. Não é verdade, ela já acontece em todas as filosofias. Inclusive, né, na egípcia se falava disso, né, 3.000 anos
atrás, na filosofia grega, na filosofia Platão, né, dizia que além de imortal, a alma existia na Terra em número imutável e as reencarnações ocorriam de forma regular. Fala também da necessidade de purificação para se libertar da parte divina da alma e permitir o retorno à companhia dos deuses. Quer dizer, ele está falando que a gente vai se burilando através das reencarnações. Aí, o que a gente poderia, o hinduísmo talvez poderia ser considerado a mãe, né, da ideia da reencarnação. Só que eles têm uma ideia um tanto diferente. Então, a Índia podia ser considerada a mãe da doutrina da reencarnação. Os indianos creem na reencarnação, mas acreditam que as almas foram criadas felizes e perfeitas, e devido aos erros praticados nas encarnações, né, anteriores, isso fez com que passassem a poder encarnar em corpos animais. Então, a gente não acredita dessa forma. Como eu falei para vocês, o Espiritismo está pautado em 3 pilares fundamentais, né? A religião, a filosofia e a ciência. E aí, quando a gente vai perguntar para a ciência, né, ciência, é possível isso? Aí a ciência vai dizer para a gente que não. O melhor exemplo para isso, e acho que bastante popular, porque hoje em dia todo mundo entende de computador, né? Todo mundo usa computador. Então, imagina, quer dizer, nem tanto entende, mas todo mundo usa, porque tem coisa que eu acho que tem um obsessor de eletrônica que fica ali perturbando a gente. Mas o que acontece é que se você pegar um computador, um hardware muito novinho, né, última geração, eu não vou nem saber dizer que tipo de processador, porque é uma última geração, e o Windows, acho que está no 11 agora, né, mas o Windows 15, né, que você vai usar naquele hardware fantástico, vai funcionar, porque você tem um hardware e um software compatível. Agora, se você pegar esse mesmo Windows 11, vamos chamar do 11 que é o atual, e colocar lá naquele PC XT que tinha lá quando eu era cabeludo ainda, não vai funcionar, porque o hardware não consegue processar aquele software que é muito moderno. Inclusive, hoje, quando você vai comprar um software lá, ele já diz qual é a exigência de hardware. Ele diz, para ele funcionar, tem que ter um processador tal, tanto de memória, né? Ele diz isso. Então, imagina que o espírito é o software. É uma complexidade que atingiu um determinado ponto que ele precisa de um hardware compatível. O corpo humano tem um sistema nervoso, uma córtex cerebral, com tal complexidade que consegue admitir os comandos que esse software muito avançado, que é o espírito, precisa. Então, ele consegue atuar em conjunto, hardware e software. Se a gente pegar esse software, o espírito que somos, e colocar num hardware animal, que é de infinita menor complexidade, não roda, não vai funcionar. É claro que eu estou trazendo para palavras bem populares, né? Estou tentando simplificar algo que é muito complexo, tem uma pergunta lá atrás, tentando simplificar algo que é muito complexo, mas só para dar um entendimento. Então, não é possível, uma vez o espírito atingir a complexidade de animar corpos humanos, retroagir a animar corpos animais. Não é possível. Mas isso é uma crença de outra filosofia religiosa. Pois não. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Francisco. Tudo bom, Francisco? Eu queria tirar uma dúvida. Se na obra de Kardec existe alguma afirmação que negue esse entendimento do povo da Índia. Não, na literatura não tem nada que negue, mas também não tem nada que reafirme, porque ele traz para o entendimento do Espiritismo que a evolução não retroage, ela não dá saltos, mas ela também não retroage. E então, não, dessa forma, se a evolução, se não existe a involução, reencarnar em corpos animais seria involução. Então, se entende dessa forma. Não tem desdizendo isso, mas também não tem reafirmando que seja possível. Então, dentro da... Não, desculpa, não ouvi nada. Bom, tem esse aspecto também, além de que Kardec foi muito ético nas suas colocações, né? Ele não critica de nenhuma forma uma outra
filosofia. Assim como nós não estamos criticando também. A gente está trazendo um entendimento apenas, né? Que eles pensam dessa forma e está tudo bem, e nós pensamos de outra forma, embasados no que a gente tem, né? Como base para isso. Fala, Luiz, nem te respondi a outra, você já... Você está deixando o menino no mar. Mas é porque tem um slide que vai falar daqui. Não, sem problema. Como que os animais, apesar de serem por níveis de complexidade cerebral e tudo mais, evoluídos em relação a nós, seres humanos? Eu acho que eu não entendi. Como os animais são... Apesar dos animais serem evoluídos em nível de complexidade cerebral e tudo mais, o hardware que você mencionou não ser compatível nosso com o dos animais para a gente reencarnar em corpos de animais novamente, de acordo com nossa crença aqui no Espiritismo. Como que os animais já nascem com aqueles instintos pré-estabelecidos e já nascem se desenvolvendo, enquanto que nós, como crianças, a gente precisa do acompanhamento dos pais para se desenvolver. Não conseguimos sozinhos já ter esses instintos, esses ímpetos de já nascer, já ter a habilidade para tal coisa, determinado aspecto. Como funciona isso? Isso não foi uma pergunta, né? Você quer me botar na saia justa. Porque eu queria que a gente tivesse uma tarde agora, de preferência com um churrasquinho e tal, para a gente falar sobre isso. Pois é, para gente que faz pergunta desse tipo aí. Mas olha só, vamos lá, vamos tentar. Primeiro, que não tem uma questão de involuído ou involuído em relação ao ser humano. São etapas diferentes do desenvolvimento. Então, quando a gente está falando de um corpo animal, a gente não está falando de espírito, a gente está falando de princípio espiritual, né? Então, o princípio espiritual, que se desenvolve através das matérias, inclusive a matéria animalizada, ele vai ganhar habilidades. Uma delas é a que você acabou de mencionar, o instinto, né? Isso no reino animal, ele vai ganhar isso como uma habilidade, né? Que é as questões instintivas. Em primeiro lugar, é que ele precisa ter o instinto de sobrevivência, ele tem que ter o instinto da reprodução. Então, vão ter aprendizados que ele vai conquistar lá nessa etapa. Quando ele muda de fase, eu falei de computador, vou falar de videogame agora. Quando ele muda de fase, ele deixa de ser princípio espiritual, ele está numa nova fase, espírito, tudo aquilo que ele ganhou naquela fase, ele mantém, ele está lá intrínseco, né? Ele tem os instintos, ele tem as habilidades, ele sabe sobre a necessidade da vida, instintivamente, aquilo está guardadinho lá e continua a se desenvolver. Mas dentro de uma outra estrutura de complexidade. Por exemplo, num corpo animal, por mais que seja o mamífero mais avançado, ele não tem uma rudimentar formação cortical, mas ele não tem ainda uma córtex cerebral como tem no humano. Então, a complexidade do corpo, da biologia, é diferente. Não se apropriaria por isso, pela complexidade da própria biologia, né? O corpo animal, ele não tem a estrutura biológica necessária para abrigar uma inteligência espiritual. Falta alguns chips ainda, não acho que nenhum só, faltam alguns, por aí. Bom, então vamos continuar um pouquinho mais. Até nem vamos nos ater muito a isso. Sócrates e Platão falaram uma infinidade de coisas sobre a reencarnação, e aí dentro do cristianismo, para vocês terem uma ideia, até os cristãos acreditavam na reencarnação até o século VI. Os monges discípulos, né, de Orígenes, no século III, começaram a falar sobre isso, mas um concílio em Constantinopla, 553 depois de Cristo, foi declarado que todo aquele que defendesse a doutrina mística da preexistência da alma e a consequente assombrosa, olha só o texto, assombrosa opinião de que se retorna, seja anátema. Anátema é uma ideia do cristianismo de tipo assim, vai para o inferno, vai morrer no mármore do inferno.
Então, isso foi o imperador Justiniano. Conta as bocas, né, as más línguas, que ele foi traído pela mulher. Olha que coisa fantástica. E aí, ele falou que ela ia ser castigada, que nunca mais poderia reencarnar. Porque se ela reencarnasse, seria, né, uma nova possibilidade de vida. Aí, para isso, ele falou, vou acabar com a reencarnação. Então, acabou a partir de hoje, não tem mais, ninguém reencarna, ponto final. E aí, o cristianismo, de lá para cá, né, passou a usar a ressurreição. Né? Então, daí vem a história, né? Fofoca espiritual, isso aí, viu, gente? Não é verdade, não, é brincadeira. Aí, então, como definição, e o que é encarnação, então? Estamos chegando agora, viu, Pimenta? Ó, a reencarnação é a volta da alma ao espírito à vida corpórea, mas um outro corpo especialmente formado a ele, que nada tem em comum com o antigo. Então, é aquilo que a gente falou, né? Papai e mamãe se conhecem, formam um corpo novo, o espírito se acopla a esse corpo novo e se desenvolve. Aí, a reencarnação, então, está no livro de vocês, a reencarnação é um mecanismo obrigatório no nível de evolução em que se encontra a humanidade terrestre. Ninguém está isento dela, não há privilégios também, né? Ninguém vai conseguir algo melhor porque é amigo do rei, porque todo mundo vai ter que passar por todas as etapas. Então, reencarnar sem lembrança do passado é um mecanismo que possibilita a convivência dos contrários e daqueles que elevam a paixão ao seu grau máximo. Está no livro de vocês, no Conhecendo o Espiritismo. Bom, afinal, qual é a diferença de ideia? A primeira delas é a ideia da ressurreição, né, que foi imposta a partir daquele concílio lá de Constantinopla. A ressurreição sugere que o espírito retorne... A gente falou sobre isso hoje, né? Olha que coisa. A ressurreição sugere que o espírito retorne à mesma matéria, o mesmo corpo. Então, aquele vovozinho lá que já desencarnou há muito tempo atrás e que as suas moléculas já se desagruparam, já se desintegraram, né? Já se transformaram em outra matéria, como é que poderia retornar aquele corpo a viver? Não é possível, né? Aí a gente vai perguntar para a ciência vai dizer, ó, já foi, aquelas moléculas já se transformaram, umas viraram barro, as outras viraram adubo de manga das mangueiras do cemitério, já foi, né? Então, não tem como a gente falar ressurreição significa ressurgimento do mesmo corpo. Não é possível. Quando a gente fala reencarnação, a gente fala de um novo corpo. Opa, aí a ciência diz, aí é possível, aí dá para ser, né? Aí, quando a pergunta do Luiz Pimenta foi, e por exemplo, quando se diz que Jesus ressurgiu, né? Foi feita a ressurreição de Jesus. O corpo perispiritual dele, condensado, materializado. A gente vai ter uma aula que vai falar sobre mediunidade, e nessa aula a gente vai dividir que a mediunidade ela está dividida em duas formas. Uma forma é a mediunidade intelectiva, são os fenômenos intelectuais. E outra forma, a mediunidade de efeitos físicos. Na mediunidade de efeitos físicos, a gente vai saber sobre densificações ou sobre materializações. E aí, um componente, um fluido especial chamado ectoplasma entra em ação, densifica o perispírito e ele se torna tangível. Se eu tocar aqui no Francisco, é como se eu estivesse tocando num perispírito densificado, materializado. Então, dessa forma, hoje entendemos que houve a materialização, a ressurreição de Jesus, né? Assim como Lázaro, né, existe uma outra explicação palpável para isso, né? Lázaro foi ressurreição? Não, porque foi no mesmo corpo. Lázaro era cataléptico, né? Ele teve uma catalepsia e aí Jesus disse, Lázaro não está morto. Jesus falou isso desde o início. Lázaro não morreu, né? Vamos lá, ele manda tirar a pedra e sai Lázaro lá, né? Sem tomar banho uma semana, saiu lá mal cheiroso e tal, mas catalepsia. Então, outra história. Jesus, densificação do perispírito. Bom,
A mentepsicose, então aquela palavra que eu falei com vocês, aguardem que nós vamos falar sobre ela. Então é uma outra ideia que não é a nossa ideia, da possibilidade de retroação, ou seja, um espírito, uma vez atingido a complexidade de animar corpos humanos, retroagiria para animar corpos animais. Então, dentro da filosofia reencarnacionista hindu, budista, isso é possível para a ideia deles. Então, a gente ouve de vez em quando, né, que um monge lá budista reencarnou numa vaca, num outro animal, e eles ficam lá catando até que encontrem aquele animal que ele vai ser tratado lá pão de ló, porque aquele é o monge lá que está reencarnado no determinado animal. A gente entende, por essa questão científica, a gente entende que isso não é possível, mas essa é a ideia da mentepsicose. E a reencarnação é aquela que a gente acabou de falar, né? Um espírito que pré-existe, que se acopla a um novo corpo formado a partir, né, da biologia. Bom, aí uma pergunta, levantou o braço ali, mas eu vou antecipar uma pergunta comum que fazem. E em que momento isso acontece? Né? Em que momento isso acontece? E aí, lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá, levantou o braço. No Livro dos Espíritos vai dizer que no momento da fecundação que isso vai acontecer. A gente vai entender hoje que não é no momento da fecundação, e sim no momento da nidação. Ou seja, o espermatozoide atingiu ao óvulo, ele foi fecundado, ele vai continuar migrando, ele está fecundado já, mas ele ainda não tem espírito ali. Quando ele nidar, quando ele aderir ao endométrio, à parede do útero, aí sim, naquele momento ele abre a possibilidade de uma conexão fluídica que vai fazer com que um novo espírito, o espírito que pré-existia, interfira naquele corpo em formação. Então, é nesse momento que acontece. E ela também não se conclui no nascimento. Ela vai se concluir lá aos 13, 14 anos de idade. Alguns autores mais antigos dizem que é aos 7 anos de idade. Hoje a gente já sabe que isso vai um pouco além, 14 anos mais ou menos. Pois não. Eu acredito na reencarnação. Mas se um dia eu quiser conversar, que eu não muito meu perfil, mas se eu quiser conversar com alguém que esteja falando sobre ressurreição de Jesus, fale mais um pouquinho para eu aprender a argumentar. Eu vou dar uma dica para a senhora. Tá. Ao final dessa aula, eu vou trazer uma bibliografia, porque eu não quero que acreditem no que eu estou dizendo aqui. Eu vou querer que vocês questionem e que a bibliografia que eu vou apresentar, vocês vão lá, deixa eu ver se aquele careca falou a verdade mesmo, deixa eu ir estudar lá. E aí a senhora vai, porque o que eu estou falando parte um pouco, claro, de uma base científica, de estudos, não estou falando aqui do nada, né? Tem uma base da literatura, mas é um pouco da minha percepção também a respeito disso tudo, é o que eu entendo a respeito do que os vários autores falaram, né? E aí há uma pegada diferente na hora que a senhora vai pegar lá o livro e vai estudar também e vai falar, o Luiz falou isso, mas eu acho aqui que é aquilo. Tudo bem, é isso mesmo. Aí depois a gente pode discutir de novo para a gente chegar a um ponto comum. Porque não adianta eu falar a minha opinião sobre a reencarnação, é importante que a gente vá... Reencarnação não, desculpa, sobre a ressurreição, que é o ponto. Eu vou trazer essa bibliografia no final da aula. Pois não. Bom dia, meu nome é Raquel. Esse processo da nidação que você trouxe, eu encontro no livro sugerido do plano de aula, Morte e Ressurreição, do Andrade, está lá? Está nesse plano de aula que vocês postaram? Tá. Para ter um aprofundamento? Está lá. Eu vou, como eu falei para ela, eu tenho uma bibliografia onde está baseada essa aula aqui. Eu vou apresentar no último slide, está lá todos os livros de referência. Se não me engano, na página 42 do livro Conhecendo o Espiritismo, tem umas referências de algumas sugestões, mas nem todas essas referências entraram na nossa aula. As referências que são postas lá, daria para a gente fazer uma aula de 8 horas aqui. Sim. E a gente tem que compactar isso em 1h50. Então,
servem como referências de estudos, mas nem todas elas estão aqui. As que vieram para cá vão estar no final da aula aqui. Tá bom, muito obrigada. Bom, então seguimos um pouco mais. Aí, agora falar sobre as linhas de pesquisa, né, que a gente alinhavou no início da aula, né, falando sobre como elas se processam. Primeiro, né, quais são os campos? Experiência de quase morte. Então, tem sempre alguém, ou a gente já ouviu alguma história de alguém que relata que numa determinada situação lá, viveu essa experiência, né? Tem muita gente que fala sobre uma luz, né? Que você tinha uma luz, eu fui atraído para aquela luz. Tem um monte de relatos assim, mas que depois as pessoas retornaram e se recordam disso e falam a respeito disso. Então, esse é um campo de pesquisa importante. Um segundo, e não menos importante que aquele, as lembranças espontâneas de crianças. Então, você sabe que às vezes acontece uma coisa interessante? Uma criança fala sobre algo nesse sentido, sabe o que a gente faz, adulto? Isso é coisa de menino, nada, isso aí é a criatividade, a imaginação, né? A gente acaba olvidando aquilo que a criança fala, e não dá a devida atenção, talvez, né, para algo que daria uma dica importante de uma outra existência. Mas essa é uma linha de pesquisa importante, muito, muito usada, inclusive atualmente. A gente tem agora uma universidade em Juiz de Fora, né, a Universidade Federal de Juiz de Fora, que criou um campus de pesquisas sobre a reencarnação. Quer dizer, a ideia da reencarnação saiu apenas da ideia religiosa e veio para a academia. Né? Então, na universidade. Já existia, e a gente vai falar sobre isso aqui, numa universidade no Canadá, na Virgínia, um campus de pesquisa sobre reencarnação. Né? Tem pesquisadores lá há muitos anos pesquisando sobre isso. O terceiro, através dos desdobramentos, né? das viagens, chamadas viagens astrais, né? Onde você pode encontrar outras pessoas e essas pessoas te trazerem a lembrança, né, das suas vidas pretéritas, das suas convivências. Né? Aí, acho que alguém, eu agora não me recordo se foi a senhora, alguém que estava aqui que perguntou de que forma a gente poderia ter a dica para saber, né, se essa pessoa, foi a senhora mudou de lugar. Então, de que forma a gente saberia? Eu até fiz a brincadeira, não vem um letreiro, a gente tem que ir pesquisando, descobrindo e tal. Às vezes a gente sente, né, que tem uma afinidade maior, né, mas não tem a clareza. Mas muitas vezes, num desdobramento, aí tem a clareza. Olha, fomos irmãos na vida passada, fomos marido e mulher, fomos sei lá o quê, né? Qualquer relação, né, de amor, de afeto. Então, é uma forma de trazer essa clareza. Características inatas, né? Como eu falei, às vezes sinais, marcas de nascença trazem isso. Terapias de vida passada, então através, na maioria das vezes, de hipnose, é possível levar, né, a pessoa a um momento da sua consciência em que, por exemplo, ele criou um trauma. Então, os terapeutas, né, que utilizam essa técnica conseguem retroagir a memória até um determinado ponto, com a finalidade de dissolver aquela mácula, aquele trauma lá formado, né, e fazer com que a pessoa fique melhor. Só que isso, algumas vezes, passa do ponto e vai até a vida uterina e, às vezes, antes disso, até as vidas passadas. E vão encontrar lá, nesse momento, o motivo daquele trauma que a pessoa está vivendo agora. Então, sobre as ideias inatas, todos nós, ao reencarnarmos, trazemos vaga lembrança dos nossos conhecimentos do passado. Nenhuma parte do aprendizado é perdida. O espírito, quando liberto da matéria, pela morte ou pelo sono, pode, sob certas condições, ter acesso a essa memória passada e revelar uma inteligência superior a que se utilizava. Quase sempre, uma parte do aprendizado fica inibida, para que o processo
de aprendizado continue. Pois não. Ela está com vergonha de perguntar. Não fique não. Oi, professor. Que honra ser chamado de professor. Eu estava assistindo um FAQ do Saulo Calderon sobre projeção astral. Alguém perguntou para ele se o espírito poderia deixar de existir. E ninguém sabia responder, só especulações que talvez se o espírito chegasse muito perto do Sol ou de estrelas parecidas, poderia deixar de existir. Tem alguma coisa que fala a respeito sobre isso? Que viagem isso aí. Viagem astral. E o que acrescentaria o cara saber se o espírito pode ser destruído, né? Então, não sei te dizer não, que viagem isso aí. O espírito é uma singularidade não material. Na verdade, quando a gente fala... Aí a gente não está falando do espírito, a gente está falando do perispírito. Essa é a diferença. Então, por exemplo, o espírito não é matéria. Para haver uma destruição de uma não matéria, como é possível? Eu não consigo alcançar esse raciocínio, e nem o porquê disso. Agora, quando a gente está falando de matéria, depende do que eles estão se referindo a ser o espírito. É o espírito revestido da matéria? É o perispírito? O perispírito, talvez, diante da radiação do Sol, ele vai se destruir, porque ele é matéria, né? Vai queimar. Diante de uma outra... de um outro contato, talvez, ele também se destrua. A matéria. A gente está falando do veículo de manifestação do espírito, não dele. O espírito é uma singularidade não material. O que o destruiria? Uma viagem, isso, eu não sei te dizer. Esses caras devem ter tomado um chazinho lá. Estou brincando. Chá de orégano estragado. Oi, tem uma pergunta aqui. Bom dia. Eu vi a ilustração ali e eu fiquei pensando se a gente pode escolher o corpo que vamos reencarnar, né? Se pode vir homem, mulher, branco, preto. Em parte. Porque, por exemplo, eu já sou um espetáculo de bonito, né? Imagino que eu fui bem, né, privilegiado, né? Espetacular aqui. Mas imagina que eu sou totalmente egóico. Na próxima reencarnação eu quero vir um Adonis. Eu só vou escolher as melhores coisas. Então, em parte, a gente pode escolher. Mas, na verdade, as escolhas vão se processar de acordo com a sua necessidade, com aquilo que você precise aprender. Então, se eu tiver a necessidade de vir negro para que eu, dentro dessa encarnação, eu tenha questões a serem aprendidas dentro daquela condição, então esse será o meu corpo. Se eu tiver necessidade de aprender a maternidade, porque eu preciso melhorar a afetividade, o amor, né, materno, eu vou vir mulher, né, e não virei homem, porque eu só num corpo feminino eu poderia... Então, quer dizer, não é uma escolha total. Eu posso até dizer assim, olha, eu gostaria que fosse dessa forma. Aí eles podem dizer, pode ser. Ou podem dizer, não, porque o que você precisa aprender, você já não vai aprender dessa forma. Então, enfim, é parcial. A nossa escolha não é plena. E isso também na nossa aula 6, 7, 8. Na nossa aula 8, que vai falar sobre reencarnação e o processamento da reencarnação, vai falar sobre as possibilidades de programação reencarnatória, né? Aquilo que é possível o espírito escolher dentro da sua programação ou não, né? Ou também em relação às reencarnações que não são programadas, que não houve escolha, o espírito simplesmente reencarnou, porque existem as reencarnações compulsórias, né? Aquelas que eu nem queria, mas teve que ir. Eu estou me sentindo redundante, mas não falei nessa turma, não, eu falei em outra turma. Existem duas formas da gente aprender. A reencarnação é um mecanismo de aprendizado, de evolução. Esse é o principal propósito dela. Mas existem duas formas, e popularmente a gente fala, a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? E aí, quando a gente não aprende pelo amor, vem uma mão do amor, chamada dor, e empurra a gente. Aí eu não quero reencarnar, não quero, tá bom aqui, estou aqui só no nosso lar, está tudo tranquilinho, tomando aquela sopinha de água, tudo na boa. Assistiram um filme do Nosso Lar? Não? Aquela sopinha é ótima, né? Aí estou lá numa boa, não quero reencarnar. Aí vem uma encarnação
compulsiva, porque você tem que reencarnar, é preciso, né? Não é uma coisa que a gente vai escolher. Aí, numa hora dessa, você vem de qualquer jeito, porque você não tem tempo de interagir com os... Eu gosto de puxar a sardinha para a minha brasa, porque eu sou engenheiro, minha primeira formação, aí eu falo que são os engenheiros siderais, que cuidam da reencarnação, que vão cuidar disso. A senhora levantou o braço, mas tem uma outra pergunta ali atrás, depois vem para a senhora aqui. Ô Luiz, nesse quesito que a colega ali falou, do perispírito ser queimado e que, né, ser destruído. Falou do espírito, o espírito não, ser o espírito aí você falou do perispírito, que possivelmente o perispírito pode, com a radiação do céu, supostamente. Mas o perispírito não poderia também ter um outro perispírito formado para se adequar a essa radiação do sol? Rapaz, a viagem aí a gente vai ter que fumar um orégano estragado para pensar nisso. Eu não alcanço esse entendimento aí. Tá isso. Porque, olha bem, outra coisa. Está fora das minhas possibilidades de ideia. Na transição de processos, quando você passa de um plano espiritual para um outro mais elevado, esse perispírito também não é refeito. Não, ele só não é refeito, ele só se sutiliza. Não é isso. Não, quando eu digo refeito é isso, ele vai pegar, vai se adaptar para aquele ambiente. Sim. Não é o caso de acontecer isso também? Não sei, é uma viagem para fora das minhas condições de ideia. Eu não sei dizer, eu não sei responder isso. Não sei mesmo. Vamos ter que fazer um churrasquinho aí um dia desse, tomar aí umas... Eu não bebo, não, mas tomar uma coisa aí para imaginar isso, porque eu não consigo pensar a respeito. Ó, Luiz quer dizer. Vai chegar na senhora aqui. Luiz. Hã? Primeiras damas, tá, Luiz? Aqui já. Não, já tem um microfone. Então já tem duas damas na sua frente. Mas a dona Conceição já levantou o braço também. Eu queria tirar uma dúvida. Eu não sei se está dentro desse contexto. Se não for o sol queimar o espírito, não. Talvez responda. Esse aí eu não sei responder. Eu sempre quis. Eu sempre tive essa dúvida comigo. Quando o espírito ele desencarna, existe uma chance de encontrar alguém? Existe. Uma chance. Por exemplo, meu pai, minha mãe, um parente, um irmão. Existe uma chance. A senhora já respondeu, é isso aí, existe uma chance. Existe. Agora, o que acontece é assim, olha, a senhora, eu vou ser muito indelicado agora, a senhora me perdoe por isso. Você não vai perguntar a Rosana lá dentro. Não, né? Não, né? Então, ó, tá vendo? Eu fui proibido de ser indelicado e de falar. Mas é porque a senhora é jovem há muito tempo igual a mim, né? Eu também estou beirando os 60. Então, nós estamos jovens há muito tempo, essa é a verdade, né? Aí o que acontece? Aí o que acontece? O pai da senhora, né, que já desencarnou ele? Muito tempo? 20 anos atrás? Por aí. Ele já pode estar aí na tentativa de reencarnar. Aí, um netinho da senhora, tem um netinho que pode estar vindo aí por aí, não? Mas ainda estou sabendo da vida dela, né? Estou entrando na semana dela ainda para poder pesquisar a história. Aí o que acontece? Se por acaso, dentro da sua família, alguém tiver a possibilidade de estar grávida, né, para vir um novo espírito, vai que o seu pai reencarna lá. Quando a senhora desencarnar, ele já está encarnado. A senhora vai encontrar com ele? Talvez não, né? Talvez sim, porque ele pode estar em desdobramento, se há uma relação muito amorosa entre vocês, ele pode, em desdobramento, encontrar. Mas são possibilidades. Talvez sim, talvez não. Agora, certamente terá alguém do seu convívio, da sua família espiritual, que estará lá e a senhora vai reconhecer. Olha, eu sou a sua avó, lembra? Ah, eu era pequenininha. Sei lá, estou inventando aqui, mas certamente terá alguém. Mas é uma possibilidade de encontrar, por exemplo, pai, mãe. Mas aí tinha uma outra história, por exemplo, na aula 9 a gente vai falar sobre isso. André Luiz, ele... É na aula 9, né? Então pronto, então na aula 9. Ela quer perguntar. Se eu perco meu emprego, eu não posso ficar falando muito. Professor, só para tirar uma dúvida. Pois não. Essas memórias espontâneas da criança, eu sou pediatra, eu trabalho com desenvolvimento e eu leio os livros espíritas que têm tudo a ver, como nossos filhos são
espíritos. Lindo, recomendo, Fantástico, maravilhoso. Né? Aí o senhor falou da nidação e tal. Essa coisa da criança, por exemplo, o Mozart, com 5 anos, fez a sua primeira partitura, e nós sabemos que em nível de desenvolvimento, nós que estudamos essa parte toda do neurológico, cognitivo, a formação, sabemos que não é possível, não é possível a uma pessoa com 5, 6 anos poder fazer uma partitura, enfim, conseguir fazer essas coisas extraordinárias que às vezes a gente vê as crianças fazendo. Que isso é o espírito que está acompanhando, mas de repente se mostra, porque é um adulto, né? De alguma forma é um espírito já, como diz, antigo, né? E ele se manifesta, sei lá, inadequadamente ou adequadamente, porque todo mundo ganha com isso, quando é por bem, né? Todo mundo ganha. É essa coisa da memória, isso é uma coisa que me fala. E assim, será possível que o indivíduo fora da infância, que é uma fase muito diferente da adolescência, a gente vai estudando as etapas, então a gente sabe que tudo é diferente. Será possível o indivíduo adulto ou adolescente, que não seja criança, poder reconhecer outro? Né? Isso é um reconhecimento Queria de só alguma 2 horas e meia para responder Não, isso. professor, só o que Mas, for possível, só por para favor. ter uma ideia, essa sua pergunta, ela vai ser integralmente respondida. Cadê a Renata? Aqui, ó, vai ser integralmente respondida lá na aula 6 do ciclo 4. Você não vai fazer isso com ela, aí também é demais. Está longe, né? Vou ter que dar uma dica agora dessa resposta. Porque o que a nossa aula de hoje lá, é que eu dei uma aula no ciclo 4 hoje de manhã, que é sobre a sua pergunta. Então, o que acontece é o seguinte, o espírito pré-existe. E existe uma teoria freudiana, depois junguiana, da mente humana. Né? Ela está dividida em 2 campos, um campo da consciência e um campo da inconsciência. Tudo aquilo que você vai... Você é tudo, você é o consciente e o inconsciente, quando você está encarnado. Mas você só sabe de você a respeito do seu consciente, desse campo. Mas o que é seu inconsciente está nas suas vidas todas, pretéritas, as suas habilidades, tudo que você viveu no passado está ali. A criança, por ela não ter ainda completado, né, e isso até os 14 anos, a gente vai ter, misturando informações agora, a gente tem 2 teóricos. O próprio Freud vai dizer que é um desenvolvimento psicossexual. E ele vai dizer que tem a fase fálica, a fase oral, tarará, tarará. Tem um outro teórico que é Erik Erikson, que ele vai dizer que são as fases psicossociais. Então, ele inclusive abrange, vai até a idade avançada, né, melhor idade, né, do idoso. Se você pegar as 2 fases de desenvolvimento, a criança ainda não tem, por exemplo, nem biologicamente uma formação madura a que pudesse executar aquela habilidade. Mas a habilidade está guardada lá no seu inconsciente, ou seja, na memória do espírito, na memória espiritual, não está na córtex cerebral. Só que o acesso a essa... Acho que teve um slide que falou isso. Você tem lampejos, você tem lembranças daquilo. As habilidades são suas, mas elas estão contidas lá. E aí, por isso, um Mozart pode, né, tão jovem, mesmo sem a maturidade biológica, ele poder desempenhar uma proeza, vou dizer assim, né, de musical como ele fez. E isso, inúmeras crianças trazem, porque a informação está lá latente, mas trazem a possibilidade de manifestar essa informação. Eu acho que eu tentei compactar tanto a resposta que talvez não tenha ficado tão clara, mas ao longo da ULIA, eu tenho certeza que você vai ter essa clareza a respeito disso. Luiz, de acordo com o que você mencionou, há pouco tempo, um pouquinho atrás, sobre reencarnação e a necessidade do processo evolutivo do espírito, por exemplo, há a possibilidade de, por exemplo, eu nessa encarnação presente, eu vim como homem. Há a possibilidade de eu só reencarnar como homem? Ou Você está preocupado com isso? Porque eu conversei com eu conversei com, esqueci o nome dele, um doutor,
urologista que frequenta aqui a casa, ele já acho que já completou o ciclo 10, e ele mencionou que todos os espíritos são de natureza bissexual. Aí eu fiquei com isso na cabeça, não consegui digerir, não. Você ficou preocupado, né? Foi. Tá, vou te tranquilizar. A necessidade do espírito é que vai ser a majoritária nessa escolha. Então, você tem necessidades de aprendizado que serão favorecidas em função do seu tipo biológico, em função da região que você vive, né? Porque a sociedade teria questões que podem contribuir para o seu aprendizado. Então, a reencarnação tem um propósito de aprendizado. Se, por exemplo, eu estou Luiz Carlos agora, mas eu já fui Maria, já fui Antonieta, já fui José. Então, de acordo com a necessidade momentânea, o espírito, então, vai trazer na sua possibilidade de reencarnação os mecanismos que vão oferecer esse aprendizado. Se houver uma necessidade, por exemplo, de você aprender, se a dimensão materna em você não é algo muito bem definido, você vai precisar vir mulher na próxima encarnação para você ser mãe. Entendeu? E você só vai aprender... Oi, desculpa. Pois não. Entendeu? Então, não é uma questão assim de aleatório, né? É de acordo com a sua necessidade. Você virá de acordo com o que você precisa aprender. E isso... Não consegui ouvir. Não, porque você imagina... É claro que o homem é o ser mais perfeito do universo, mas nem todo mundo, né, precisa ser mulher no momento. Agora só vou apanhar aqui, né? Então, literalmente, enfim, porque a maioria é mulher nesse auditório. Brincadeira. Não é possível isso, porque você terá que transitar por todas as dimensões da vida e não é possível transitar por todas elas apenas polarizando numa forma biológica, num sexo biológico. Isso não tem nada a ver com gênero, é outra história que a gente nem vai entrar nela. Aqui, ó. Tem uma aqui também. Não, aqui já estava. Então, pronto. Bom dia. Na verdade, não é uma pergunta, é mais um fato que acontece na minha casa mesmo. Vai. Meu filho mais velho, ele tem 12 anos hoje, ele é autista, teve um atraso de fala até os 5 anos, mas aos 2 anos ele falava abertamente: mamãe, eu já te olhava lá de cima e eu escolhi você para ser a minha mãe. Né? Sim, e me falava coisas de quando eu era criança, de fatos que aconteceram comigo e que ele não sabia, né? E hoje ele tem um desenvolvimento até melhor, ele consegue, mas ele tem uma aptidão muito grande para a construção de coisas que ninguém ensinou, ele simplesmente faz. Habilidades intrínsecas, né? Que certamente são de vidas passadas. Exatamente. Então, talvez corrobore ou auxilie a nossa pediatra e que tem um exemplo, sim, e que ele fala até hoje: mamãe, eu escolhi, eu lembro de você o tempo todo. Ele disse que me ama muito além da vida, que ele sempre me amou. Fantástico, então, coisa linda. Então, eu tenho uma experiência semelhante a essa, né, que eu contei mais cedo aqui. Eu tenho uma pessoa que, muito do meu convívio, muito pessoal, e que eu convivi com ela numa outra encarnação, ela desencarnou, e agora, numa nova encarnação, quer dizer, ele ainda como criancinha, 3 anos de idade, olhou para mim e falou: olha, houve uma época que era assim, 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 e eu morri desse jeito. Então, essas coisas são verdadeiras e possíveis. E lindo essa declaração, né? Ele escolheu estar contigo, é verdade e amor, né? Voltando um pouco ao assunto do seu xará. E hoje em dia a gente tem visto com muito mais facilidade e eu acho até de acordo com a evolução da vida, a questão da sexualidade, né, das pessoas não se aceitarem no próprio sexo. E eu tenho muita curiosidade, eu acho que eu já vi falar sobre isso há um tempo atrás, mas hoje em dia eu acho que os assuntos vão se renovando, as informações vão vindo, né? E você tem alguma informação mais atualizada
sobre a questão dos transgêneros? Por que a pessoa não se aceita naquele corpo e não se vê? Gostaria, me perdoe só pelo seguinte, se a gente for entrar nessa seara que está totalmente fora do nosso tema de hoje, não é que não seja espiritual, não, né? Mas está fora do nosso tema de hoje, que é reencarnação, não tem a ver com isso. Se a gente for entrar nessa seara, a gente vai esgotar o nosso tempo e não vou conseguir trazer... Na TV Harmonia tem alguns vídeos sobre esse tema, seminários, inclusive, que a Adenauer fez sobre isso. Teve dá uma procurada lá. Inteiro foi por isso. Então, quer dizer, acaba fugindo, aí a gente vai tomar o tempo aqui, mas é um fato importante saber a respeito disso. E todos nós hoje necessitamos entender, porque é a forma com que o espírito se identifica e como ele quer ser identificado, né? Que vai além da questão biológica apenas de um sexo biológico, né? Que está entre masculino ou feminino. Então, existem entre o 1 e o 2, tem o 1.1, 1.2, 1.3, e a gente precisa identificar toda essa gama de possibilidades, né, que vão definir o gênero, não o sexo. Então, é importante realmente entender sobre isso aí. Só não vamos falar disso, senão a gente vai esgotar o tempo. Pois não. Bom dia. Com relação ao espírito, se ele passou por várias reencarnações, evoluiu tudo o que ele precisava, o que vai acontecer com esse espírito depois que ele não precisar mais reencarnar? Cocriar com Deus. Vamos lá para o Livro dos Espíritos, as perguntas de 100 a 113, fala sobre uma coisa chamada escala espírita. Claro que é uma escala didática. Ela vai contar lá, né, que todos nós fomos criados simples e ignorantes e que estamos fadados à perfeição, à felicidade. Então, no primeiro momento, os espíritos ocupam uma escala chamada espíritos imperfeitos, né, que são aqueles que têm uma infinidade de características que definem a imperfeição dele. Num outro estágio, os espíritos chegam a ser espíritos bons, né? Até os espíritos superiores estão dentro dessa categoria de espírito bom. Aí, por fim, ele atinge uma classe única chamada de espírito puro. Quando ele chega a espírito puro, ele nem precisa mais de perispírito. Olha só que coisa fantástica. Ele nem precisa mais de perispírito. Significa que o espírito já apreendeu tudo aquilo que a matéria poderia oferecer de aprendizado para ele. Aí, esse espírito está tão distante da nossa possibilidade de olhar, que a gente só pode dizer que ele é espírito puro e ele vai ser co-criador com Deus do universo. Tá? Isso é o que vai acontecer. Mas, Livro dos Espíritos, perguntas de 100 a 113. Pode consultar lá que vai encontrar essas respostas. Só primeiro um comentário que acho que eu li no Livro dos Espíritos, que fala que alguns espíritos puros fazem morada no sol e irradiam ideias e pensamentos e tal. Só essa questão de o espírito se queimar, né, e tal. Mas a pergunta é a seguinte: é possível o espírito ele programar assim uma memória ou uma habilidade na próxima encarnação? Tipo esse exemplo de Mozart, né? Que ele consiga lembrar de manifestar uma determinada habilidade cedo para causar assim algum tipo de contribuição coletiva ou influência em relação a determinada coisa? Então, vamos por partes. Primeiro, tem um autor, que é um espírito oriental, indochinês, para ser preciso, chamado Sri Sacha Ramatiz. Ele fala sobre a existência de espíritos de uma estirpe tão evoluída que eles são chamados logos planetários e que a energia esses espíritos, né, são para nós, por exemplo, a energia solar. Então, a gente está falando de algo muito além da possibilidade de entendimento. Por isso, não é algo que a gente possa ficar tirando muitas conclusões. Então, é possível o espírito ser a própria energia solar, segundo Ramatiz. Bom, segunda etapa. Assim como é possível a gente lembrar, né, de uma vida passada, assim como é possível
é trazer uma habilidade, o exemplo de Mozart, trazer uma habilidade para a nova encarnação, também é possível programar o que eu quero na próxima. Eu estou fazendo isso, vou contar para vocês. Adenauer um dia falou que o cara evoluído, que o ser evoluído, ele estudou engenharia e depois foi estudar psicologia. Eu acreditei nele, fiz isso. Eu sou engenheiro, fui estudar psicologia. Estou na metade do curso, 5º período de psicologia. Eu estou com quase 60 anos de idade. Vou me formar daqui a 2 anos e meio, 61 anos. Eu vou me formar em psicólogo. Talvez, né, porque eu estou considerando que eu estou trazendo a genética da minha avó. Minha avó está com 97 anos, firme e forte lá. Então, talvez eu ainda tenha aí alguns anos para ser psicólogo, né? Mas eu não estou preocupado com isso, porque o que eu quero é a habilidade, é o conhecimento, é o desenvolvimento nessa dimensão. Porque como engenheiro, eu fiquei na dimensão das ciências exatas. 1 mais 1 é igual a 2. E agora eu quero entender que nem sempre 1 mais 1 é igual a 2, conhecendo a mente humana. Essa habilidade que eu estou estudando agora, eu estou desenvolvendo ela para a próxima encarnação. Porque eu vou chegar lá na outra já tendo um conhecimento da mente humana. Então, é possível. Estou trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Para o nosso real, né? Então, é possível. Agora, não no sentido que às vezes a gente cria na fantasia, né, que na outra eu vou vir para fazer isso assado e cozido ou frito, sei lá. Não é bem assim, porque nem posso programar no âmbito de Maktub, será assim, né? Tudo que é posto como programação vem no âmbito da possibilidade. Isso é possível que ocorra, é possível. Porque a força motriz principal é a sua necessidade. Então, é aquilo que a gente falava. Eu gostaria até de vir mulher na próxima encarnação, né? Acho que aprenderia muito com isso. Mas, é uma hipótese, se eu já tiver esgotado o que um corpo feminino poderia me oferecer, que eu acho que não, eu não vou vir, porque é de acordo com a minha necessidade, né? Então, não dá para a gente criar uma habilidade para que ela seja desenvolvida. O conhecimento, sim, eu estou estudando, porque aí eu vou levar isso como um conhecimento, já tive contato com essa dimensão, das ciências exatas, das ciências humanas, porque estou nesse desenvolvimento. Está claro isso? Não? Então, beleza. Bom, nós já tínhamos visto esse texto aí, até me perdi um pouquinho, preocupado com a hora, por isso. Bom, então, pesquisadores da reencarnação, vamos lá. Acho que o principal, o mais conhecido, né, o pioneiro, vamos dizer, das pesquisas, em 2 linhas de pesquisa, é o professor Ian Stevenson, né? Ele desencarnou agora em 2007, você vê que nem tem tanto tempo assim. Então, em 1964, eu estava nascendo, ele abandona o cargo para se dedicar às pesquisas do fenômeno da reencarnação, no qual foi pioneiro nas pesquisas sobre a reencarnação. O texto está meio redundante, né? Dedicou 40 anos a estudos científicos, com mais de 3.000 casos pesquisados. As linhas de pesquisa dele, ele descreve marcas de nascença com defeitos congênitos, porque, por exemplo, um espírito que vivenciou um golpe de espada, um exemplo, né, em que seccionou lá todos os dedos da mão, numa encarnação passada. Aquele momento, né, da espadada lá, né, que ele perdeu os dedos, maculou de tal forma o perispírito dele, que na outra vida, quando aquela função do perispírito que vocês estudaram na aula 3, né, chamada MOB, lembram disso? Modelo organizador biológico. Quando essa função do perispírito começa a interagir com a biologia, ela tem lá uma mácula, que foi, na vida passada, o seccionamento dos dedos. Aí o que ele vai produzir? Uma malformação congênita. Então, os dedos dele terão uma malformação. Isso se refere à mácula da vida passada. E aí esse pesquisador trouxe esse caminho, né, de pesquisas em função de malformações e de sinais, uma queimadura importante, né, da vida passada. Ele vem com uma mancha, eu esqueci como dar o nome daquela mancha evidente, assim, né? Vem com uma mancha lá muito
muito forte, se refere a uma queimadura da vida passada. Então, pesquisas sobre relatos de memórias espontâneas, que foram aquelas que a gente falou, de crianças se recordarem, né, e relatarem uma proximidade ou uma vida mesmo pretérita com a pessoa. Aí, esse doutor Stevenson, ele tem uma bibliografia muito grande. Ele tem lá, 7 casos sugestivos de reencarnação na Índia, 7 casos sugestivos de reencarnação no Ceilão, reencarnação no Brasil. Ele fala sobre o Brasil. Casos sugestivos entre, nem sei pronunciar esse nome, Tlingit, sei lá que lugar é esse aí, no sudeste do Alasca. E casos sugestivos de reencarnação no Líbano. Aí vejam que curiosidade. Um médico, um psiquiatra, dentro de uma universidade, né, um pesquisador, ele chega a uma conclusão, mas ele publica os seus livros, casos sugestivos de reencarnação. Ele não faz a afirmação assim, isso é. Né? E por mais que todo o resultado da sua pesquisa aponte a essa verdade, mas ele faz todas as publicações dizendo que são casos sugestivos. E isso não se restringiu apenas ao americano, né? A gente tem pesquisas no Brasil também, tem um grande pesquisador brasileiro também que publicou muita coisa que a gente vai falar. E aí, sobre as marcas de nascença, o que ele diz? Que crianças que afirmam se lembrar de uma vida anterior foram encontradas em muitas partes do mundo, particularmente nos países budistas e hindu do sul da Ásia, entre os povos xiitas do Líbano e Turquia. As tribos da África Ocidental e do Noroeste americano, Stevenson reuniu mais de 2.600 casos notificados de memórias de vidas passadas, em quais 65 relatórios detalhados foram publicados. Aí, olha que coisa interessante. Você vê que entre os povos hindus existe uma questão cultural, né? Aquilo que eu falava antes. Hoje aqui, claro, daqui para frente, eu acho que a gente vai até pensar de forma diferente. Mas quando uma criança fala alguma coisa nesse sentido, o que a gente faz muito comumente? A gente, isso é imaginação, isso é coisa da cabeça da criança, né? A gente acaba tratando dessa forma e a gente não considera uma possibilidade, uma hipótese, né, importante dele estar se recordando, dele estar trazendo ali uma lembrança. Só que culturalmente, nessa região da Índia, né, do Ceilão, culturalmente, eles falam sobre a reencarnação. Isso está na cultura deles. Então, quando uma criança fala daquilo, voltam todas as atenções para aquela determinada criança ali, para ouvir o que está acontecendo. Então, é um terreno muito fértil, né? Não que aqui não seja, mas porque a gente acaba ignorando a informação. E lá tem uma forma cultural de acolher, de entender essas crianças nesse sentido. Então, essas imagens que estão aqui estão nos livros do Dr. Stevenson, né? Marcas e defeitos de nascença. Então, foi constatado que muitas marcas, sinais, manchas, vermelhidão na pele eram um resquício de feridas em vidas passadas. São comuns marcas que se formam a partir de tiros, de facas, lanças, espadas, de golpes fortes, de cortes na pele, de queimaduras mais profundas, dentre outros. As marcas de nascença ficam mais fortes em decorrência de traumas ou feridas de grande intensidade que ficam gravadas no corpo espiritual. E aí trazem ou uma malformação, né, congênita, né, a criança nasce com aquela malformação, ou, às vezes, um sinal, como aquele menino ali, uma cicatriz, que aquilo é uma marca de uma queimadura de uma vida passada. Aí, numa outra linha de pesquisa, eu até trouxe uma afirmação da doutora Ellen. A doutora Ellen Wambach, em 1982, fez um relatório de aproximadamente 1.000 casos de pessoas que retornaram usualmente através da hipnose, que é a técnica terapêutica que ela utiliza, a experiência do nascimento e antes desse. Um padrão desenvolveu-se nitidamente devido aos relatos desses indivíduos que mostraram uma consistência considerável
Em muitos casos, o indivíduo lembrava-se de uma vida prévia e do tempo entre as vidas. Essa doutora Ellen, ela teve até inicialmente uma questão assim de falar, bom, eu vou agora dizer que isso não existe. Agora eu vou comprovar, porque eu vou regredir. Quando a pessoa chegar lá na vida uterina, acabou, não tem como ir além disso. E aí ela teve para nós também, uma grata surpresa, né? Não era bem assim. E aí ela faz aquela afirmação que eu comecei a aula falando para vocês. Eu não acredito em reencarnação, eu tenho certeza que ela existe. Então, não está no âmbito da crença, né? É fruto, é resultado das pesquisas dela, através da hipnose, através da regressão de memória. Daí, né, veio a técnica chamada TVP, que é terapia de vidas passadas, né? Que você vai até uma existência pretérita daquele determinado espírito. Então, é um processo provocado ou espontâneo, né, por meio do qual o espírito encarnado ou desencarnado fica sob condições de relembrar o passado. Em inúmeros casos, tem surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante a regressão de memória. A TVP se insere na abordagem da psicologia transpessoal, abrange recordações extraídas sob hipnose ou terapia de vidas passadas, né, chamada TVP. Este processo foi desenvolvido com fins terapêuticos, onde os psiquiatras e espiritualistas se utilizam de técnicas apropriadas para desenvolverem condições neuróticas de pacientes psiquiátricos, chamado TVP, terapia de vida passada. A hipnoterapia, quer dizer, é um dos braços de ferramenta da psicanálise, também utiliza essa técnica para encontrar máculas, né, para encontrar processos traumáticos que estejam em algum momento lá da vida daquele determinado espírito. Agora, o importante é a gente pensar assim, se me perguntassem, você faria isso? É importante fazer uma regressão? Eu diria, depende do propósito, né? Se há uma necessidade de fato, olha, tem um trauma aqui que a gente precisa resolver em condições terapêuticas, beleza, é importante, façam. Não, eu queria saber se eu fui uma princesa, né? As meninas vão querer. Eu queria saber se eu fui uma princesa na vida passada, ou os meninos vão querer saber se eu fui um príncipe na vida. Não façam, não tem. E sem contar que pode se decepcionar, né? Porque o que eu penso é o seguinte, olha, é uma certeza que essa encarnação, né, a que a gente está vivendo agora, é a melhor expressão do espírito que somos. Aí imagina, se o cara já não é boa bisca nessa encarnação, imagina o que foi no passado. Aí ele vai querer olhar lá atrás, vai se decepcionar. Então é melhor não fazer. Se tiver uma necessidade terapêutica, tudo bem, mas se não, deixa para lá. Pois não. É só um relato, rapidinho. Eu já tive essa experiência. Era uma princesa? Nenhuma não. Princesa. Na realidade, quando a pessoa pediu para dormir e tal, foi fazendo a hipnose, eu me vi como uma lutadora, uma coisa assim, um guerreiro na Idade Média, e fui atingido por uma espada. Senti toda a sensação, aí depois nunca mais quis saber disso. Então, fomos nós, né? Não foi só você, a gente estava lá guerreando, né? A gente estava fazendo tantas coisas no passado. Mas isso imagino que tenha tido um propósito terapêutico, né? Talvez tenha sido dentro de um trabalho de terapia, não? Aí eu confesso que eu tenho medo. Aí eu tenho os meus... claro. Mas vamos supor que você tivesse chegado num momento lá que te trouxesse um trauma agora, a partir disso. Então... Não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que eu não faria, estou falando sobre mim, né? Eu não faria. Bom, aí eu falei sobre as pesquisas no Brasil, né? Então esse doutor Hernani Guimarães Andrade, né, colega de profissão, aqui, ó, engenheiro, parapsicólogo, pesquisador da reencarnação e da existência do espírito, professor
da pós-graduação da USP, diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, né, o IBPP. Então, ele também publicou um livro, né, que chama Um Caso que Sugere Reencarnação, Reencarnação no Brasil, 8 casos registrados, 75 estudados. Aí, puxa, mas o Dr. Stevenson, 2.000 e tantos casos, 3.000, não sei o quê, é outra coisa de pesquisa, né? A gente, infelizmente, no Brasil tem que ter os nossos recursos para fazer, né? Não tem subsídio para isso, né? O americano lá tem uma universidade à disposição dele para conseguir recursos. Mas, então, ele estudou com crianças entre 2 e 4 anos, olha, dentro dessa faixa aqui, com recordação reencarnatória, registrados com a devida precisão, nome, localidade, etc. Quer dizer, essa linha, quando a criança se recorda e ela menciona, vivi na cidade tal, com as pessoas tais, e morri de tal doença, então o que o pesquisador vai fazer? Ele vai procurar nos registros de cartório daquela determinada cidade a existência daquela pessoa e se tem algum relato de, por exemplo, alguma doença da época, eles vão ver se havia de fato aquela doença, se ele relatou alguma coisa num determinado hospital, eles vão pegar lá nos prontuários, nos registros hospitalares, lá o que aconteceu. Então é dessa forma que vai se chegando a essa ideia, né, da vida passada. Então, e por que esquecemos o passado? Porque uma vez dito tudo isso, aí vocês poderiam dizer assim, mas eu não acredito porque eu não lembro de nada disso, né? Então, e aí? Será que... Por que a gente esquece o passado? O que vocês acham? Se você ficar se lembrando... Pois é. Então, ó, podemos iniciar aqui com 2 hipóteses, né? Em primeiro lugar, eu e a Manuela, né? Ela foi lutadora, né? Gladiadora lá na regressão que ela fez, a gente fui eu que dei essa flechada no passado lá, eu estava degladiando, foi uma espada, né? Nem lembrava, tá vendo? Você me lembrou agora. Aí eu lutando com ela lá no passado, peguei a espada e tchum na Manuela. Ela não sabia disso, ela não lembrava. Eu estou contando para ela agora, né? A partir de hoje, ela já vai me olhar com outros olhos. Ela, esse cara ele me matou na vida passada, né? Então ela já vai, vou ficar de olho nele, não gosto não. A gente nem vai conseguir desenvolver aqui o nosso relacionamento, porque ela não vai gostar de mim, eu matei ela na outra vida, né? Agora, ela não lembra disso, ela não fez regressão, ela não sabe disso. Aí a gente se conhece aqui, aí eu estou dando aula, ela, mas esse cara é legal e tal, e a gente consegue iniciar uma relação de convivência, porque ela não lembra do passado. Então, isso nos possibilita uma nova oportunidade de criar uma relação. Então, primeiro das questões, o Espiritismo vai chamar isso do véu do esquecimento, né? Que é o véu do esquecimento. Esse véu do esquecimento precisa ter uma ideia científica para que a gente embase ele. Nós não falamos sobre a religião e a filosofia, sempre lá perguntar para a ciência. Então, o que acontece? Esse corpo biológico, que tem uma córtex cerebral, que através das suas conexões sinápticas armazenam uma chamada memória cortical, né? Ele tem nesse locus armazenado tudo o que eu vivi desde o meu nascimento até aqui. Agora, eu não sou apenas esse corpo aqui, né? Eu tenho uma outra manifestação do Espírito que eu sou, que está aqui nessa dimensão, que é a dimensão do Espírito. E nessa dimensão, eu tenho uma mente espiritual e que tudo aquilo que está acontecendo aqui, que está sendo aprendido, está fazendo um backup para cá, está sendo trazido para essa mente, está sendo armazenado aqui. Então, lá no corpo, num dos corpos do perispírito, está lá alocado essa informação que eu aprendi. Bom, desencarnei. Aí eu preciso, né? Não é um desejo, não, é só para os espíritos saberem que eu só estou dando um exemplo, né? Aí desencarnei, não tenho mais o corpo físico, não tenho mais a memória cortical. Toda aquela informação vivida está aqui agora na memória espiritual. Aí eu vou reencarnar.
o que acontece? O perispírito se acopla ao novo corpo, né? Óvulo fecundado, nidado, abriu a possibilidade dos enlaces, eu começo a interagir na biologia desse corpo, vou formando ele. Tudo que aconteceu e tudo que está lá na memória continua na memória, mas aqui começou a acontecer, a formar um novo corpo físico com uma nova córtex cerebral, que está zerada. Então, tudo aquilo que aconteceu na vida passada está agora na memória espiritual e não está no corpo novo, por isso a gente não se lembra. Aquilo foi vivido num outro corpo, numa outra córtex, foi transferido para uma memória espiritual, mas não está no novo corpo. Agora, é possível acessar? TVP, eu vou lá e acesso lá. É possível, no desdobramento, eu consigo acessar, está tudo lá. É possível, numa falha da regra, né, na exceção da regra, trazer uma habilidade que está ali, tocar piano, criar uma partitura, tocar violão. Eu não aprendi violão nessa encarnação, mas pego um violão e saio lá arranhando, tirando música. É possível trazer essas habilidades? É possível, porque elas estão ali. Mas nessa córtex não está. Por isso eu não lembro com clareza de dizer, olha, foi assim, foi assado, não está nisso aqui. Tá claro isso, gente? Então, beleza. A senhora ia perguntar alguma coisa? Deixa eu chegar o microfone aqui. Não me lembro se foi num livro de Chico Xavier, que fala sobre, nesse processo da passagem, da nidação, da influência do espírito sobre o corpo em desenvolvimento, que tinha um espírito que estava resistente a reencarnar, era necessário naquela família, mas diante de um inimigo, se não foram missionários da luz, se eu não me engano. Naquela família existia um inimigo muito forte e ele queria sair. E aí falaram sobre questões abortos espontâneos, que muitas vezes eram espíritos resistentes ainda, que era necessário a família também passar por aquela situação, ou porque ele desistiu. Então, alguns espíritos, isso aí realmente vai ser a aula 6 do ciclo 4. Olha quanto a gente vai aprofundar nisso. Mas lá no ciclo 4, a gente vai falar sobre o seguinte: tem espíritos que têm uma necessidade de passar um período, a gente chama de choque anímico, passar um período na vida uterina, porque ele precisa dar uma conformidade no perispírito que ele não tem ainda. Então ele passa, são o natimorto, os abortos espontâneos, todos esses acontecem por uma necessidade temporária de modelação, vamos dizer assim, do perispírito. Então, esses passam temporariamente numa gestação, mas não vão vingar, eles vão precisar ainda de outras experiências para que ele vingue. A gente vai abordar isso aí lá no ciclo 4, que é a outra aula que fala sobre reencarnação nesse sentido. Então, por que esquecemos o passado? Por isso, né? Porque o mecanismo que permite o recomeço, atenuando os sentimentos de culpa, de remorso, né? Imagina, eu ia me sentir culpado agora de ter dado a espadada, né? Então, não conseguiria também esse convívio e tal. Então, o esquecimento é parcial, porque fica em estado latente, está tudo lá na mente, né? O conhecimento aprendido nas outras existências. Então, quais são os inconvenientes da lembrança? Poderia humilhar-nos intensamente pela lembrança desagradável de muitos deslizes morais. A exaltação do orgulho, né? Se eu souber, então, que eu fui um roqueiro, imagina, um roqueiro famoso, né? Aí agora eu ia estar super orgulhoso, me sentindo ainda como aquele personagem que fui na vida passada. Então, esquecer isso é importante, né? Para também baixar a bola. Eu falei roqueiro porque eu gosto, mas podia ser uma outra coisa, né? Um cirurgião famoso, muito conhecido, e agora estou numa outra área. Então, danosos efeitos nas relações sociais, pois se tivéssemos as nossas lembranças vivas. Algumas vantagens: oportunidade de recomeço, sem lembranças perturbadoras, reconciliação com antigos adversários, superação de traumas passados em circunstâncias renovadas. Então, como eu falei para vocês, não quero que vocês acreditem em tudo que eu estou dizendo, eu quero que vocês vão confirmar essa informação. E aí, esses são alguns dos livros onde tem as informações. Primeiro, As Vidas Sucessivas, de Albert Roques, Reencarnação no Brasil, Morte, Renascimento e Evolução, Vida Pretérita e Futura. Então, toda essa
bibliografia disponível para que seja pesquisado a respeito da reencarnação e que eu sugiro, porque na próxima semana nós continuaremos falando sobre reencarnação e na outra semana a gente vai continuar falando sobre reencarnação. Fui eu. Aqui. Foi? Pois não. Por favor, eu não estou dando para enxergar, copiar rápido. É possível esse slide ir para o nosso grupo, para a gente, quando estiver estudando? Pode? Beleza. Então, pronto. Então, vai colocar no grupo, gente. Então, ó, só para a nossa reflexão final. Então, ó, respondeu Jesus, em verdade, te digo, que se um homem não nascer da água, líquido amniótico, e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Não te admires que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. João 3.3, falando sobre a reencarnação, né? Então aí Kardec vem dizer, nascer, morrer, renascer, ainda progredir, sempre tal é a lei. Como já tinha aberto o espaço de todas as perguntas, então agora não é mais o caso. Esse aqui é, então, exatamente a bibliografia dessa aula, como eu falei para a senhora, que estaria no último slide. Ok, gente? Então, muito obrigado por hoje, mais uma vez, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima semana. Eu desejo paz a todos.